E é uma dúvida que muita gente tem, se pode usar pedrinhas. Não vou indicar vocês a plantar em vaso sem furos. Se tu desembala elas assim, de qualquer jeito, pode até quebrar as folhinhas, né? Oi pessoal, sejam bem-vindos. Um início de vídeo diferente hoje. Estamos tomando café aqui e a gente teve a ideia aqui na mesa e já começamos a gravar para vocês. E já que você sempre assiste o nosso vídeo aí domingo de manhã tomando um cafezinho, né? Ou um chimarrão, vamos iniciar assim hoje também tomando um cafezinho com vocês, tá bom? Fazia tempo, né? Que a gente não começava um vídeo tomando um café da manhã. Já teve alguns aqui no canal. Como plantar suculentas, foi essa a ideia que a gente teve. E aí alguém vai dizer, mas todo mundo já sabe plantar suculentas, né? Será que todo mundo sabe mesmo, de forma correta, plantar uma suculenta? A todo momento sempre vai ter alguém que vai ser a primeira vez que vai plantar uma suculenta, né? Que está começando o cultivo. Então esse vídeo vai ajudar. Então também para quem está tomando um cafezinho aí, um ótimo café, tá bom? E bora ao vídeo! Bora ao vídeo. E olha só a iguaria que a Fábio está comendo no café da manhã, gente. Batata doce assada, quem mais gosta? Eu amo! Uma delícia. Aqui em casa praticamente só eu gosto, então eu compro elas já assadas, assim. Compro uma, duas só pra mim. Vamos plantar essa suculenta então, né, gente? Tô preparando a máquina aqui. E o pessoal me pediu bastante aí se nós temos plantas dentro de casa, tá? E a gente tem sim, muita planta dentro de casa. Olha só que lindo, ó. Isso aqui é um exemplo, tá? Mas a gente já tem um vídeo nisso aí lá no canal da Fábio, tá bom? E eu vou deixar lá na descrição, o primeiro comentário fixado, eu vou deixar então o link desse vídeo para quem tem curiosidade de saber que plantas a gente tem dentro de casa, né? E quantas, aí é só acessar esse link, tá bom? E tá sempre aumentando, né? Tá sempre aumentando, hoje mesmo vai aumentar. Inclusive eu já comprei, ó, eu quero mudar umas amiocuca pra Fábio. Comprei um cachepô e um vasinho. Quem acompanhou os stories lá no Instagram ontem, né? Viu que eu tava lá no Garden escolhendo isso aqui, ó. Mostrei tudo lá. Por isso é importante acompanhar os stories, tá? Lá tem os bastidores no Insta. Vamos lá então fazer esse plantio lá e vai ter muitas dicas, tá, pessoal? Chegou a tua plantinha. Aqui eu simulei como se fosse uma planta que a gente tivesse enviado, tá? Toda embaladinha, como a gente realmente embala ela. E agora, vamos ver como plantar? E vamos ver qual a suculenta, o cacto que o Wanner escolheu, que nem eu sei ainda. E vocês já vão ver como embalamos as nossas plantas para enviar. Uma dica bem importante, pessoal, sempre quando for desembalar as plantas que chegam aí, desembalem com todo cuidado, tá? Porque tem alguns cactos que têm os espinhos bem ferozes, né? E também algumas suculentas que são muito frágeis. Se tu desembala elas assim, de qualquer jeito, pode até quebrar as folhinhas, né? Olha, um eônio nobile, que lindão, né? Muitas vezes a suculenta não soltou nenhuma folhinha na viagem, mas na hora da ansiedade, né, de desembalar para ver logo, eu também sou assim, a gente acaba quebrando às vezes, né? Então, vamos controlar a ansiedade e tirar com todo cuidado e carinho. E agora tem que plantar essa lindeza, né? E isso pode parecer muito bobo, né, gente? Ah, não, quem não vai saber plantar? Mas a gente que trabalha com plantas, nós recebemos diariamente essas perguntas. Tá, vai chegar minhas plantinhas, e aí? Que vaso que eu ponho? Como que eu planto? Que substrato que eu uso quando eu rego? Essas perguntas são muito, muito frequentes. E uma pausa nas gravações para Fábio soltar as galinhas, gente. Vê se posso. Tu vai deixar aberto aí? Sim, elas logo saem correndo. É que parece que elas sabem, quando tu tá com a câmera, coisa assim, e elas são meio arredias com o Wander. Aí elas ficam assim desconfiadas e não saem logo. Senão é uma corrida só. E agora vem a primeira dúvida, que vaso é que eu planto a minha suculenta que chegou? A escolha do vaso, né? Que tamanho esse vaso? Tem que ser de plástico, de barro? Qualquer vaso dá para plantar e isso vai depender do que tu quer da tua planta, né? Tu consegue plantar num vaso pequeno, só não pode ser pequeno demais, tem que ser meio compatível com ela, ó. Poderia plantar essa suculenta num vaso bem maior, se a gente quiser acelerar o crescimento, por exemplo, né?
Aqui eu tenho dois vasos e eu vou dar os dois exemplos de como plantar uma suculenta. Eu tenho um vaso comum de plástico, que é aquele que a gente encontra assim de menor valor no mercado. E que é um vaso bom, ó, bem forte, né? Dura muito tempo um vaso desse. Tem muitos furos. E no caso das suculentas, como a gente está se tratando de suculentas, isso é muito importante, tá, pessoal? Quem é que vai plantar suculenta em vaso que não tem furo? Somente quem já tem experiência, tá, no assunto. Eu vou dar um exemplo. Quem acompanha o nosso canal há tempo aí já lembra dessa planta aqui e lembra também que é numa xícara sem furos, tá? Não vou indicar vocês a plantar em vaso sem furos, porque assim, ó, a gente tem que ter experiência já no assunto para cultivar uma planta desse jeito aqui, tá bom? Então a regra é o seguinte, vaso com furos, tá bom? Tanto faz de cerâmica, de barro, como de plástico, tá? Ou se fosse outro material também com furos. Aí já ia esquecendo, pessoal, para suculentas e cactos, pratinho, nem pensar, não usa pratinho, tá bom? Não precisa mesmo. E no início do vídeo eu mostrei esse cachepô e esse vasinho, que daqui a pouquinho eu vou mudar uma planta, né, que também é uma suculenta, que vai ficar dentro de casa, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês certinho. Uma outra dúvida, chegou minha planta, eu já tenho vaso, já sei que vaso eu vou plantar, e agora o substrato para minha suculenta? Isso é uma dúvida, né? Eu vou usar um substrato nosso, tá, pessoal? Estrela Gaúcha, que a gente vem em todos os vídeos aí comentando, e que é um substrato ótimo. Mas tem umas regrinhas aí que eu já vou falar. Esse substrato vocês adquirem aí em nosso catálogo. Tem muita gente que já pegou, muita gente já dando um feedback aí que é ótimo. E nós mesmos, né? Podemos afirmar que ele realmente é muito bom, porque a gente testou ele. Isso aí, deixa eu deixar de um ladinho aqui. E a primeira regra que eu já venho há muito tempo dizendo para vocês, que vai plantar tuas suculentas, aquele teste básico, ó. Aperta o substrato na mão e solta. Ele não pode embolar, ele tem que ficar assim, ó. Tá, pessoal? Escorrendo da mão, soltinho mesmo. E a gente já tem vídeo aqui no canal, inclusive 2 vídeos, né? Ajudando a melhorar esse teu substrato e a deixar ele mais aerado. E quanto à adubação, o Estrela Gaúcha já vem completo, tá? Adubado, já vem com repelentes naturais, tá? Inseticida, vem com tudo que uma suculenta precisa, tá? Para o cultivo. Já tenho os vasos, tenho certeza que meu substrato tá aerado, bastante solto mesmo, né? Com uma adubação equilibradíssima, tá? E sempre de liberação lenta. A gente aqui usa adubos agroecológicos, tá, pessoal? Mas quem for usar adubo químico aí, pode usar também, dê preferência para adubos com liberação lenta e com NPK bastante equilibrado, de preferência com menos nitrogênio que os demais, tá? A gente sabe aí que nitrogênio demais faz mal para as plantas, no caso das suculentas isso, tá? Vi um vídeo esses dias aí de alguém indicando usar ureia aqui no substrato, tá, pessoal? Nunca, jamais, não dá certo mesmo, tá, pessoal? E esse vídeo, pela minha surpresa, tá com muitas visualizações e muitos comentários. Muita gente vai errar aí no cultivo, tá? E isso eu digo com muita autoridade, com experiência própria, tá, pessoal? Não dá certo. Se eu misturar a ureia aqui, eu vou estragar meu substrato, vou acelerar demais o crescimento da suculenta, mas eu vou ter problemas com cochonilhas, imunidade baixíssima, né? Porque eu acelero o crescimento demais, mas eu esqueci de todos os outros nutrientes para acompanhar esse crescimento. Respeite, deixa a tua suculenta crescer com calma aí, tá? No tempo dela, né? No tempo dela. A gente poderia fazer um vídeo inteiro aqui falando dos problemas que vocês terão se usar a ureia. Então, ureia não, pessoal. Ureia e suculentas não. Ureia e suculentas e cactos não dá certo. Outras plantas, outras folhagens aí até que, né, é legal. Mas aqui não, esquece a ureia. Esse vasinho aqui vem bastante furos, eu acredito que uns 3, 6, 9 furos tem ele, ó. Muito furos mesmo, tá? Tem gente que bota um paninho embaixo aqui. Se quiser botar, pode botar, mas a gente nunca usa. Eu coloco direto o substrato nesse caso aqui. Na verdade o paninho é para não cair, né? Substrato não cair. É. Não fazer anarquia, sujeira. A gente nunca usa todas essas plantas que vocês estão vendo aqui nesse tipo de vasinho, nenhuma tem nem pedrinha e nem paninho embaixo, tá? Direto o substrato. Mas, né, quer colocar pedrinha? Pode colocar um paninho. Lembrando que o pano às vezes custa secar e isso às vezes é um problema para a raiz da suculenta, tá? Vamos plantar. Viu que eu já coloquei agora um pouquinho de substrato? Agora vamos completar com o substrato bem soltinho e leve, tá? E eu vou fazer algo que eu vejo muito na internet
E depois a gente vai explicar sobre isso aqui. Fiquem atentos aí o que eu tô fazendo, tá, gente? A princípio, então, está plantado aqui o nosso eônio, mas reparem bem de pertinho agora. O que vocês acham, pessoal? Tá certo isso aí? Tá prontinha a planta? Posso levar ela já para minha bancada, assim? O ideal é sempre levantar até a borda do vaso, pessoal. E eu já vou explicando o porquê. O que pode acontecer com a suculenta. Se tu não quer gastar tanto substrato no vasinho, coloca umas pedrinhas no fundo para levantar ela, tá? É importante demais que tu deixa na borda do vaso, assim, ó. Como ficou agora, assim, ó, bem na borda do vaso. E o motivo de deixar bem alta na borda do vaso é esse, ó. Imagina deixar essa echeveria aqui mais para baixo, mais para dentro do vaso. A chance de dar fungos na base, de não ficar arejado, né, é muito grande. É legal que ela fique alta assim, porque aqui, ó, o ar circula muito melhor aqui e ela fica bem arejada. Então, não deixa a tua suculenta enterrada dentro do vaso, tá, gente? Não quer gastar substrato, como eu já disse, mas eu gasto muito substrato dessa maneira. Então, levanta um pouquinho de pedrinha aqui embaixo, tá? Que aí a mesma quantidade de substrato que tu iria usar antes, tu vai usar agora, deixando bem na borda do vaso, que nem tá essa aqui, ó. E agora vamos plantar num vaso de barro e tem apenas um furo. Como tem apenas um furo aqui, eu acho melhor fazer uma camada de drenagem no vaso de barro e vou usar pedrinhas para isso. Manta de ibidim, tecido, eu jamais coloco aqui entre a camada de pedra e o substrato. E já te digo por quê, ó. Um paninho qualquer, TNT, a manta de ibidim, por exemplo, que é um tecido bem grosso, parece até um carpetezinho, né? Isso umedece e demora muito para secar. E aqui a gente quer que o substrato, entre uma rega e outra, seque ligeiro e seque bem, né? Porque são plantas que não toleram umidade na raiz. E a manta de ibidim, por experiência própria, a gente já fez vídeo sobre isso, ela molha e quando tu acha que teu substrato secou, ela continua molhada lá no fundo do substrato. E aí dá problema de raiz, como fungos e um monte de outras coisas aí, tá? Então, eu não coloco nada. Tu pode colocar uma camadinha de pedra mais fininha, tá? Ou até um musgo, mas eu não coloco nada. Eu faço simplesmente isso aqui, ó. Ó, é aquela história, ó, já poderia deixar esse cacto ali, mas ele vai ficar muito para baixo, né, gente? Muito enterrado dentro do vaso. Mesmo se eu quiser encher o de substrato, ele vai ficar, não fica legal. Então eu vou botar mais substrato. E agora sim, agora a gente completa o vaso. Sempre dar uma afirmadinha, tá? Para a planta ficar bem centralizada, bem firme no substrato, não ficar caindo. Aqui tem algo importante que eu quero mostrar, ó. Antes de completar o substrato aqui, eu tenho que decidir se eu vou botar pedrinha ou não. Se eu vou botar pedrinha, eu não preciso fazer mais nada aqui, tá? Porque eu tenho que deixar um espacinho para pedrinha. E é uma dúvida que muita gente tem, se pode usar pedrinhas. Pode usar. O Vicenzo, todas as vezes, agora ele quer participar dos vídeos, gente. Pode usar sim as pedrinhas, porém, para quem é iniciante, fica um pouquinho mais difícil, né? O negócio da rega. Fica mais difícil de tu ver se o substrato está precisando já de ser regado ou está muito seco, mas pode usar. E escolha sempre pedras naturais, como essa aqui, ó, de preferência pedras naturais. Mas nesse caso aqui eu não vou usar pedrinha, então eu vou completar um pouquinho mais de substrato. Vejam, reparem aí como é leve esse substrato, pessoal. E eu tô louca que o Wander plante logo a minha Zamioculca aqui, Heaven ou Black. Os dois nomes estão corretos, viu, pessoal? Na verdade, aqui no Brasil ela é mais conhecida como Zamioculca Black. Mas é lindona, né? E eu, sabe, né? Uma plantinha nova pra dentro de casa, eu já fico faceira. Então, tô louca que o Wander monte de uma vez o meu vaso. Mas antes, mais uma diquinha aqui, ó. Estão plantadas as minhas suculentas que chegaram, novinhas, né? E agora, onde que eu vou pôr elas?
Sempre são plantas, geralmente sempre são, né? Plantas que vêm de estufa, passaram alguns dias encaixotadas sem a luz, então precisa de adaptação, tá? Em um local com muita claridade, mas nunca sol direto nelas. O sol da manhã ou o sol do final da tarde, solzinho fraquinho, esse sempre é muito bem-vindo, é claro. Já pode regar ela normalmente, a não ser que o substrato que tu colocou ela já esteja bem úmido, aí não é preciso, né? Mas se o substrato estiver bem sequinho, pode já regar, não vai ter problema nenhum. E agora num ligeirão vamos mudar as plantas da Fábio. Resolvemos a pôr pedrinhas em cima, o seixo de rio, que é uma pedra que a gente gosta bastante aqui, é bem natural, né? E a cor da pedra fez a zamioculca aparecer mais ainda, né, gente? Olha só. E agora eu vou cultivar então ela aqui dentro de casa, mas uma hora eu vou fazer um vídeo especialmente sobre a zamioculca, tá? Falando tudo sobre ela. Por exemplo, quem é que já sabia que isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma folha, gente. E todas essas folhas aqui se deram a partir desse folículo que está enterrado aqui. É bem interessante, né? Mas num próximo vídeo, um vídeo lá no meu canal, eu falo mais sobre ela, tá? Eu quero pôr ela nesse cachepô aqui, coisa mais bonita, ó, que o Wander comprou. Só que, né, o vaso é menor do que o cachepô, então eu vou preencher aqui dentro com jornal. Pronto, olha que lindeza que ficou. Falando em lindeza, olha quem tá aqui, ó, no aconchego. Tá nem aí pro mundo, né, Luna? Bem quentinho aqui, né? Esse friozão que tá hoje. Eu vou deixar ela aqui assim, ó, nesse cantinho, porque aqui pega uma claridade bem boa, pega até um solzinho de final de tarde e também porque eu já não tenho mais espaço onde pôr plantas aqui, né? Mas ela vai ficar aqui, ó, nesse cantinho, perto aqui do meu bonitão aqui. A princípio, assim, olhando, ficou pequena a planta pelo cachepô, né? Sim, mas ela vai crescer, né? Sim, essa é a ideia. Ela logo tem que estar da altura do rack ali, pelo menos. Sim. E aí, gostaram das dicas? Vão ser muito úteis, com certeza, para quem está começando a cultivar aí cactos e suculentas, né? E como eu já disse, quem quer ver as outras plantas que a gente tem dentro de casa, vou deixar o comentário fixado, então, com o link do canal da Fábio, tá? Com um vídeo que ela fez mostrando das todas as plantas aqui, que agora já tem mais uma, né? Que é a zamioculca Black. Até o próximo vídeo, então, tudo de bom. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.